Quando abriram o túmulo, o corpo ainda tinha cor, um leve sorriso no rosto e uma foice de ferro atravessada sobre o pescoço. Não para matá-lo, mas para garantir que ele nunca se levantasse de novo. Esse é apenas um dos inúmeros casos reais que, séculos antes de Drácula, já apavoravam vilarejos com a ideia de mortos que voltavam. Muito antes de o Conde assombrar as páginas dos livros, histórias bem reais sobre vizinhos e familiares que retornavam do túmulo corriam pela Europa. Não eram monstros de capa, mas pessoas comuns, acusadas de serem vampiros. Mas o que realmente estava acontecendo? Está na hora de desenterrar a verdade e descobrir os casos reais que alimentaram uma das nossas maiores lendas. Para a gente entender como um fazendeiro podia acreditar que a esposa falecida voltaria para assombrá-lo, precisamos viajar no tempo. Não para a Transilvânia gótica dos filmes, mas para o leste europeu dos séculos XVIII e XIX. Tente imaginar um mundo sem a nossa medicina. Um lugar onde a vida era curta e a morte uma visita constante e bem familiar. Essa era uma terra de fronteiras instáveis, rasgada por guerras, um caldeirão de culturas e, mais importante, de crenças. O cristianismo convivia lado a lado com um folclore pagão muito mais antigo, cheio de espíritos, demônios e, claro, mortos que não descansavam em paz. A floresta escura ao lado da aldeia não era só um monte de árvores, era um portal para o desconhecido. A morte não era um evento clínico como hoje. As pessoas morriam em casa e os corpos eram velados na sala de estar por dias. Sem necrotério, sem embalsamamento, todos viam de perto o processo da morte e o início da decomposição. E era exatamente a falta de conhecimento sobre esse processo que plantava a semente do terror. Some a isso a memória recente de pragas terríveis. Qualquer surto de doença que matava famílias rapidamente não era visto como um contágio por micróbios, um conceito que nem existia. Era visto como uma maldição. Uma força do mal estava agindo e a culpa quase sempre caía no primeiro que morria. Acreditava-se que essa pessoa tinha se tornado um morto-vivo e estava voltando para sugar a vida de quem tinha ficado para trás. Nesse cenário de medo, as pessoas precisavam de um culpado, e muitas vezes esse culpado estava a 7 palmos de terra. É nesse mundo que a gente encontra o primeiro vampiro a entrar para a história oficial. O nome dele era Djuregrando. Nossa história começa na pequena aldeia de Kringa, na Croácia. Em 1656, um camponês chamado Juri Grando Alilović morreu e foi enterrado. Mas, segundo a lenda, foi só o começo do pesadelo. Pouco depois do enterro, a vila começou a ser assombrada. Diziam que uma figura fantasmagórica vagava à noite, batendo nas portas das casas. Onde a batida soava, o morador da casa morria dias depois. O relato mais chocante veio da viúva de Juri. Ela disse que o falecido marido aparecia em seu quarto à noite com um sorriso assustador, ofegante, e a atacava. Esse tormento, segundo as crônicas, durou terríveis 16 anos. Finalmente, em 1672, o prefeito da aldeia reuniu um grupo de aldeões corajosos e foi direto para o cemitério. O plano era lidar com o Strigoi, a palavra local para essas criaturas. Eles abriram a cova. O que encontraram lá dentro, segundo os relatos, era a confirmação de todos os medos. O corpo de Juri estava perfeitamente preservado. Suas bochechas estavam rosadas e ele tinha um sorriso no rosto. Para eles, era a prova final de que ele não estava realmente morto. A primeira tentativa de destruir o monstro falhou. Eles tentaram perfurar o peito dele com uma estaca, mas a madeira ricocheteou, incapaz de furar a pele. O padre ergueu uma cruz e gritou: "Contempla Jesus Cristo, seu Strigoi! Deixe de nos atormentar!" Por fim, um aldeão chamado Stipan Milasic pulou na cova com um machado e decapitou o cadáver. As crônicas dizem que um grito terrível ecoou do túmulo, que se encheu de sangue. A partir daquele dia, a paz voltou para Kringa. A ciência moderna explica que a preservação pode ser um processo natural e o sorriso e as bochechas rosadas são causados por gases da decomposição. O sangue era, na verdade, fluido de purga. Mas o caso de Juri Grando criou um roteiro de medo, exumação e profanação que se espalharia pela Europa.
E se você acha que essa história foi exagerada por crendices locais, o próximo caso veio com o selo oficial do governo. 53 anos depois, em 1725, o medo voltou com tudo na aldeia sérvia de Kisilhovo. E esse caso é chave, porque foi o primeiro a ser documentado em detalhes por uma autoridade do governo, o que deu uma credibilidade assustadora à história. Tudo começou com a morte de Petar Blagojevic. 10 semanas após seu enterro, uma onda de mortes súbitas atingiu a aldeia. Em 8 dias, 9 pessoas morreram de uma doença rápida. O que transformou o luto em pânico foram as últimas palavras das vítimas. Todas disseram que foram visitadas e estranguladas pelo falecido Petar. A histeria explodiu quando a viúva de Blagojevic contou que o marido morto voltou para casa para pedir os sapatos. Desesperados, os aldeões foram atrás do representante local do Império Austríaco, um oficial chamado Frombald, e exigiam permissão para exumar o corpo. Pressionado pela ameaça de abandono da aldeia, Frombald cedeu. O que ele registrou em seu relatório oficial, enviado depois para Viena, se tornaria uma das peças mais influentes da mitologia vampírica. Ao abrir a cova, Frombald descreveu que o corpo não tinha cheiro de decomposição e estava completamente fresco. O cabelo e a barba pareciam ter crescido e havia sangue fresco em sua boca. Para os aldeões, era a prova que faltava. Diante do oficial, eles cravaram uma estaca no peito do cadáver. Frombald relatou que, no momento do golpe, uma grande quantidade de sangue fresco jorrou pela boca e ouvidos do corpo. Depois, o corpo foi queimado. O relatório de Frombald foi uma bomba. Publicado em jornais, ele se espalhou pela Europa e foi a primeira vez que a palavra vampiro apareceu em um documento oficial amplamente divulgado. O pânico não era mais só superstição. Agora, ele tinha um selo de aprovação do governo. O relatório de Frombald colocou o vampiro no mapa, mas foi o caso seguinte que transformou o pânico em uma verdadeira epidemia. Poucos anos depois, uma nova onda de terror começou, centrada em outro soldado sérvio, Arnold Pauli. A história dele é talvez a mais famosa, porque não só gerou um segundo relatório oficial, ainda mais detalhado, mas também introduziu um conceito aterrorizante, a ideia de que o vampirismo era contagioso. Ainda em vida, Pauli contou que enquanto servia no exército foi atormentado por um vampiro e que só se curou comendo terra do túmulo do monstro e se banhando em seu sangue. Em 1727, Pauli morreu ao cair de uma carroça. Um mês depois, a história se repetiu. Pessoas na aldeia começaram a ser assombradas por ele e 4 morreram, afirmando terem sido atacadas. Lembrando da história de Pauli, os aldeões não pensaram 2 vezes. Exumaram o corpo e encontraram a mesma cena de Blagojevic, incorrupto, com sangue fresco por toda parte. Convencidos de que ele era o vampiro, cravaram uma estaca em seu coração, ouviram um grunhido horrível e queimaram o corpo. Em seguida, fizeram o mesmo com suas 4 vítimas, acreditando que quem é morto por um vampiro também se torna um. A paz parecia ter voltado, mas ela só durou 5 anos. Em 1731, uma segunda onda de mortes começou, muito pior. Em 3 meses, 17 pessoas morreram. O pânico era total. A nova teoria era que Paoli não tinha atacado apenas pessoas, mas também o gado, e que as novas vítimas tinham se infectado ao comer a carne amaldiçoada. Desta vez, as autoridades austríacas levaram o assunto muito a sério. Enviaram uma comissão liderada por um cirurgião do exército, Johannes Flukinger. Sua missão era investigar a fundo e produzir um relatório definitivo, que ficou conhecido como Visum et Repertum, visto e relatado. O Visum et Repertum é um documento incrivelmente detalhado. Flukinger e sua equipe exumaram todas as 17 vítimas. Ele descreveu corpos inchados, mas bem alimentados, com sangue fluido em suas cavidades e órgãos que pareciam frescos, uma condição que ele chamou de condição de vampiro.
No final, os corpos considerados vampíricos foram decapitados e queimados. Esse relatório viralizou no século XVIII. Foi traduzido, reimpresso e debatido em toda a Europa, desencadeando a controvérsia sobre vampiros de 1732. A Europa estava oficialmente em meio a um pânico de vampiros, tudo graças a um relatório médico-militar que parecia confirmar as piores superstições. Então, o que realmente transformava vizinhos em monstros? A resposta está na falta de medicina. O vampiro original não era um predador, mas um reflexo distorcido de doenças reais e do processo natural da morte. Pense na tuberculose. Ela se espalhava lentamente pelas famílias e os sintomas pareciam um ataque de vampiro. A vítima definhava, ficava pálida, fraca e tossia sangue, que manchava os lábios. Quando vários membros da mesma família morriam assim, a conclusão parecia óbvia. O primeiro a morrer estava voltando para se alimentar dos parentes. Outra culpada é a raiva. A infecção ataca o sistema nervoso, causando agressividade e espasmos faciais que retraem os lábios e expõem os dentes, como um rosnado. Para as testemunhas, parecia que a vítima tinha virado uma fera. E, finalmente, o maior criador de provas de vampirismo: a própria decomposição. Gases incham o abdômen, dando aparência bem alimentada. A pressão força o fluido de purga para fora, pela boca, o sangue fresco. A mesma pressão pode causar gemidos ou grunhidos, os gritos dos cadáveres ao serem estaqueados. Entendendo esse terror, as práticas funerárias anti-vampiro fazem sentido. A foice sobre o pescoço era uma armadilha. Enterrar o corpo de bruços era para que ele cavasse para baixo. Um tijolo na boca era para impedir a mordida. Cada ritual era uma tentativa desesperada de se proteger. O vampiro do folclore era uma vítima da doença, transformado em monstro pela imaginação. Mas como essa figura de um camponês inchado virou o aristocrata charmoso que conhecemos? O vampiro que conhecemos hoje, o nobre, charmoso, de capa e castelo, não tem nada a ver com aqueles cadáveres inchados, profanados em cemitérios camponeses. Ele veio da literatura, graças ao escritor irlandês Bram Stoker, que se inspirou em duas figuras históricas tão cruéis que suas vidas pareciam lenda. O primeiro é Vlad III, príncipe da Valáquia, o Empalador. Ele governou no século XV. O pai dele era da Ordem do Dragão, então era chamado de Drácul. Vlad III, seu filho, ficou conhecido como Drácula, que significa Filho do Dragão. Vlad era famoso por sua crueldade, especialmente o empalamento. Mas na sua época, ele não era visto como um monstro, e sim como um herói nacional brutal, um tirano que defendia sua terra. A conexão com o vampirismo só viria séculos depois, quando Bram Stoker encontrou o nome Drácula em um livro sobre a Valáquia. Pegou aquela reputação sanguinária e o cenário remoto e criou seu vilão imortal. A segunda figura foi a Condessa Elizabeth Báthory, da Hungria, a Condessa Sangrenta. A lenda diz que ela era obcecada pela juventude e que matava moças para se banhar em seu sangue. Na época, ela foi julgada como uma assassina sádica, não como uma criatura sobrenatural. Mas sua obsessão com juventude, sangue e controle do corpo feminino acabaria alimentando a imagem do vampiro aristocrático, vaidoso, cruel e intocável. Esses dois nomes, somados ao medo coletivo do passado, se uniram na caneta de escritores como Stoker e deram à luz o vampiro moderno. O camponês doente foi esquecido, e em seu lugar surgiu um predador imortal, perigoso, elegante e irresistível. Mais tarde, o cinema daria rosto e corpo a esse medo reinventado. Em 1922, Nosferatu emergiu das sombras da tela com uma nova forma de horror. Pálido, esquelético, de dedos longos e olhar faminto. Não havia mais estacas ou funerais, havia agora o silêncio, a sombra, o contágio. O que começou como um reflexo da decomposição virou uma presença eterna.
O vampiro virou imagem, e a imagem nunca mais saiu da cabeça das pessoas. Se você quer conhecer o vampiro mais horrendo do cinema, veja nosso vídeo sobre Nosferatu. E se quiser entender o terror real por trás da nobreza sangrenta, assista às histórias de Vlad o Empalador e da Condessa Bathory, os dois que inspiraram Drácula e muito mais. Afinal, vampiros existiram ou não? Se por vampiro você quer dizer um monstro que volta da morte para beber sangue, a resposta é não. Mas se a pergunta é se as pessoas acreditaram em vampiros a ponto de desenterrar seus próprios parentes e profanar seus corpos, a resposta é um gigantesco sim. Os vampiros existiram, não como criaturas da noite, mas como uma manifestação do medo. O medo do desconhecido, da doença e do que vem depois. Os verdadeiros monstros por trás da lenda eram a tuberculose, a raiva e o nosso próprio processo de decomposição. A história real por trás do mito é, de certa forma, ainda mais assustadora. Ela nos mostra do que o medo é capaz. Os vampiros não saíam dos túmulos, eles nasciam do medo. E talvez, nesse sentido, ainda estejam bem vivos. Agora que você conhece os mortos que assombraram o passado, qual outra lenda você tem coragem de encarar? Comente aqui embaixo. E se quiser continuar desenterrando verdades com a gente, inscreva-se no Mitoverso. A próxima revelação pode ser ainda mais sombria.